Olá, nossa 12ª aula, vamos seguir aprofundando os livros históricos. Seguindo com o livro de Josué, que nos traz a conquista da terra e a ação de Deus ajudando, auxiliando essa conquista e o estabelecimento na terra. É um livro muito bonito, muito profundo, muito rico, traz muitas informações importantes. E uma delas é que na conquista da terra, Deus estará com Josué, sob a condição de que ele e o povo permaneçam fiéis ao mesmo Deus. E fiéis através da lei, cumprindo. O Senhor também deve ser reconhecido como o único Deus. Não deve existir outros deuses na comunidade de Israel. E por quê? Porque este é o Deus e só existe Ele, o verdadeiro. Foi Ele quem libertou o povo. Foi Ele quem conduziu pelo deserto e nenhum outro. Foi Ele quem possibilitou a terra, concretizando a promessa às gerações passadas, a Abraão. E isso está, podemos ler, pois em casa também pode-se ler, em Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 9, tomando a sua Bíblia. Interessante pregar o texto bíblico e aprofundar. E nos diz assim: sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra, que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. O Senhor está contigo. Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, não temer, confiar, porque o Deus que guiara e vencera tantos obstáculos, seja com o faraó, querendo impedir o povo de sair, seja as situações no deserto, este mesmo Deus fará esse povo caminhar e se tornar contínuo vencedor. Assim, que significado, sentido tem então para a nossa vida? A mesma expressão que Deus estará, pode ser celebrada por todos e cada um de nós. Deus é o Deus conosco. Tanto que no Novo Testamento nós vamos ter depois esta expressão Emanuel para Jesus Cristo, o Deus conosco. Que você celebre, que você tenha isso na vida de maneira confiante e a palavra, a Sagrada Escritura se torne verdadeiramente palavra de Deus, referência para a sua vida. Nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho único que nos leva à vida plena, à verdade absoluta. Através, então, de Josué, percebemos essa presença de Deus na história. Lembrando, vimos que não se trata de uma narrativa histórica sequencial, mas celebrar o Deus da vida, o Senhor de tudo, portanto, cuida de tudo e de todos. Em sequência, temos o livro dos Juízes. O que significa essa expressão? Todos nós falam a palavra juiz, já vem a pessoa magistrado, né, que vai julgar uma causa. Na Bíblia, faz referência a quê? Vamos aprofundar um pouco a referência que o livro nos traz, em um momento importante na comunidade de Israel. O livro dos Juízes é constituído de 3 partes. É apresentada uma dupla introdução histórica, 2 momentos,
de capítulo 1, versículo 1 a 2, capítulo 2, versículo 5. Depois, a doutrina, referência, no capítulo 2, do versículo 3 ao capítulo 3 até o versículo 6. E o centro, corpo do livro, do capítulo 3, versículo 7 ao 16. E o apêndice, os últimos versículos, 17 a 21. Então, apresenta a entrada das tribos e o domínio do território de Canaã. Por que tribos? São comunidades. Lembrando que Israel foi estabelecido em 12 tribos, formou a comunidade. Essa é a referência, então, de organização do povo e da comunidade de Israel. Com isso, a expressão é que o povo deve aprender a organizar-se para ter uma boa convivência, organizar-se na terra. Lembrando algo importante, durante 400 anos, viveram então no Egito, no cativeiro. E muitas coisas podem acontecer, assim quando uma pessoa vive alguma situação, e entrar até na mentalidade. A preocupação de sobreviver leva e pode a um individualismo, cada um procurando salvar-se e garantir a sua sobrevivência, ou daqueles que lhe são próximos. Agora, vivendo como povo na terra, há necessidade de estabelecer uma nova mentalidade, relação de comunidade, um auxiliando o outro, servindo, abrindo-se. Isso requer um tempo e muita decisão da pessoa ou das pessoas para dar este passo. Então, é um processo que a comunidade vivenciou. E se vivenciasse isso, garantiria com certeza a sua existência, a sua sobrevivência. Então, o povo deve aprender a organizar-se na terra. E o livro vai descrever exatamente um momento muito precário na comunidade de Israel, passando por toda essa transformação. E isso devido à infidelidade. Mas já começa, aprofundando, aliás, desde lá da travessia da terra, que reclamam em relação a Moisés e Deus, tirasse-nos do Egito para fazer-nos morrer aqui no deserto. Então a infidelidade é presente, infelizmente, apesar de toda a manifestação de Deus, apesar de tudo que ele fizera. É uma época de muitos perigos, né? Decadência política, religiosa na comunidade. E os juízes, então, foram constituídas pessoas como chefes para organizar a vida, equilibrando de maneira justa, verdadeira, honesta, e ao mesmo tempo criar uma resistência, organizar o povo devido aos demais vizinhos, aos ataques. Se não estivessem organizados, portanto, divididos entre eles mesmos, facilitaria a conquista de outros povos. Então, os juízes foram personagens muito importantes. Julgavam as causas pequenas, grandes na comunidade de Israel, de convivência, de posses e assim por diante, né? Então, foi um momento muito importante devido a essa situação precária e de infidelidade por parte do povo. O importante é perceber que Deus agindo na história, através dos acontecimentos das pessoas, sempre realiza algo favorável. Então, ao suscitar esses personagens juízes, é uma ação divina. E essa interpretação, então, foi reconhecida. Por isso, denominado um livro histórico também, porque tratou da história de Israel e essa presença, então, garantiu a sobrevivência do povo, enquanto comunidade eleita pelo Senhor. Tiveram, então, a missão de realizar o desígnio divino, esses personagens, os juízes, de assegurar um povo autêntico na fé e uma possessão pacífica da terra prometida. Mais uma vez, Deus, o Senhor da história e da vida, agindo.